Tudo bem, pessoal? Eu sou Renato Salomão do canal ISP e hoje, dia 3 de abril de 2025, o canal ISP está aqui na Abramult no stand do canal ISP com o Robson e com o Miguel. E vamos falar um pouco hoje aí sobre um sistema muito interessante aí, né, de scan. Como que funciona isso daí, Miguel? Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. Falar um pouco então do CyberScan. O CyberScan uma aplicação SaaS online. O que nós fazemos é procurar todos os vazamentos e vulnerabilidades da empresa na Dark Web e na internet global. Criamos uma licença na aplicação, colocamos os dados da empresa, os IPs, os utilizadores, os domínios, o nome das marcas, o número de telefone, a morada, toda a informação que o cliente nos puder dar, e começamos a monitorizar 24 horas, 365 dias por ano, todas as informações que são vazadas para o mundo, digamos, do crime. Apresentamos relatórios de onde está, como é que foi lá parar, se está à venda, se já foi comprado essa informação, roubo de senhas, e basicamente é isso. A aplicação faz. Bacana, bacana. E o Robson, né, o representante aqui, oficial da CyberScan aqui no Brasil, né, Robson? Sim. Bem, olá. Obrigado, Renato, pela oportunidade aqui. A todos ali que estão assistindo o canal ISP e estão participando aí também da feira aqui da Abramult. Bem, exatamente, Renato. Assim, quando eu recebi o convite, né, do Miguel e do Fábio, que está aqui com a gente, que também é um dos cofundadores também da CyberScan, me apresentaram porque eu já faço um trabalho de Cyberlab aqui no Brasil, junto com o Ministério da Justiça. E aí, quando eu conheci a ferramenta, eu falei, cara, essa ferramenta ela se enquadra muito às necessidades do país, porque, né, são mais de 22 bilhões de dólares de prejuízos gerados nos últimos anos aqui no Brasil com cyberataques. E aí, quando eu conheci a ferramenta, eu falei, cara, temos que trazer elas, e eu falei, cara, temos que levá-las para os provedores de internet. Por quê? Porque é uma ferramenta que protege os dados. Nós temos dados dos nossos clientes ali. Então, por isso que eu achei muito interessante a ferramenta e as aplicações dela, como o Miguel explicou. O Brasil, ele infelizmente, um grande alvo aí de ataques, né? Está cada vez pior, né? Isso aí no mundo inteiro, né? Sim, sim. Isso aí, assim, no mundo lá fora, esses dados passam de 150 bilhões ali de dólares ali de prejuízos gerados com os ataques. E essa é uma ferramenta que ela trata a falha humana, né? Como o Miguel explicou. Então, assim, a gente sabe que por mais que a gente esteja configurando, né, o melhor possível os nossos servidores, uma falha humana ali por acessar um arquivo que tenha um ransomware, um malware, né, Miguel? Sim. Ela pode afetar toda a empresa e as portas para roubo de dados, contas bancárias e demais problemas que podem gerar na empresa. Então, por isso que eu vi um potencial muito grande, e pela feira, só a quantidade de empresários que a gente recebeu, que ficaram impressionados com a ferramenta, a gente viu realmente a necessidade dela ser aplicada nas empresas, provedores de internet e também no mercado corporativo em geral. Então, qualquer empresa, né, principalmente empresas aí de médios e grande porte, pode estar utilizando aí essa ferramenta, né? Sim. Essa ferramenta ela vai ser aplicada para o provedor pequeno, para o médio, para o grande, para a pequena empresa, para a média empresa, para as grandes empresas. Para mercados públicos também, como eu tive também no Senado, na Anatel, no Ministério da Justiça apresentando ela. E nesses três que eu visitei, todos identificamos centenas de milhares de vulnerabilidades. Então, para vocês verem que Ministério da Justiça e outros também têm esse tipo de problema, né? Porque, infelizmente, é um crime que todo mundo vai estar sujeito a acontecer um dia. Se você não teve seu dado roubado, um dia você vai ter. A gente recebe quase que diariamente, né, centenas de e-mails. Você ganhou na Mega Sena, e se clica lá, já era. Já era. E aí, essa é a porta de entrada, né, Miguel? Certo. Uma das coisas que nós também fazemos com a aplicação, que é muito importante para as empresas, nós detectamos quase em tempo real burlas que estejam a ser feitas com a empresa. Ou seja, nós detectamos domínios similares que tenham sido criados
com o domínio da empresa. Sim. Detectamos através do algoritmo se tem um clone do site principal, o logotipo, partes do site principal e se está a ser usado para burlas. E isso é importante porque a empresa em tempo real descobre que há um site similar com o mesmo conteúdo a passar-se pela marca a tentar vender algum serviço. E a partir daí consegue gerar um relatório e fazer queixa nas autoridades para pôr fim àquele site. Portanto, é muito importante. Isso já teve casos disso aqui no Brasil, vários casos de lojas famosas de e-commerce que tiveram isso. O Detran também teve esse problema, que nós até abrimos uma denúncia lá na Prodenge para que fosse bloqueado aquele site. Então, assim, essa similaridade ela é importante para o provedor, porque, assim, principalmente os grandes provedores que são vulneráveis a isso, né, Renato? Então, é mais uma aplicação que o Miguel lembrou ali, que é importante, principalmente quem gera boleto ou alguma forma de pagamento através do seu site. O provedor ele consegue colocar isso na empresa para proteger os clientes da conta ali? Como funciona isso daí? É assim, nós não protegemos nada. A gente identifica e apresenta os problemas que eles têm. Okay? Depois o cliente é que tem que procurar a solução para melhorar. O que nós vamos apresentar é uma solução aos provedores entregarem aos seus clientes para saber o seu estado no mundo geral da internet, na dark web, como é que tem os seus servidores, as suas portas, se já teve senhas vazadas da Dropbox, do e-mail. Então, por isso é que nós somos um cyberscan. A gente procura, encontra e mostra todos os problemas que... Vai a internet no geral ali, né? Tudo, não é? Na internet global, mas o mais importante, no mundo do crime, no dark web. Sim. Isso é um trabalho mais difícil de fazer e é constante. Uma empresa pode não ter hoje nada, mas amanhã tem vazamento de dados. E além disso, isto é muito importante para as empresas pela questão do RGPD, para poder se defender. Porque se eu tenho uma empresa sem em tempo real que roubaram os dados dos meus clientes, eu preparar-me já antes que haja um vazamento para a comunicação social, reunir-me com os meus advogados, estratégia de comunicação, o que é que eu vou fazer para não ter tanto prejuízo, para não ter tantos processos, porque vazou os dados dos meus clientes. Então, é muito importante as empresas serem avisadas em tempo real. E o que acontece hoje é, as empresas quando descobrem, já deu problema. Já foi partilhado, já teve partilhas nas redes sociais, já se tornou uma notícia, às vezes até nacional, e então é mais difícil defenderem-se de uma situação dessa. Se faz o escaneamento, Renato, se faz o escaneamento em tempo real, 24/7, a gente evita isso que o Miguel deu exemplo ali de acontecer. Como aconteceu com o Serasa recentemente, que se a mídia está falando, tomaram uma multa de 22 milhões por dados vazados. Então, assim, se isso tivesse sido identificado antes, essa falha humana interna não tinha conseguido fazer com que os dados vazassem. Então, é uma ferramenta que vai ser aplicada para o provedor e também, pessoal, a gente vai poder estar ofertando, transformando você com uma licença nossa, para que você possa comercializar o seu produto de internet junto com cibersegurança. Olha que legal isso. Imagina você entregar para o seu mercado B2B cibersegurança. E em breve, mais uns 30, 40 dias, Renato, nós vamos ter o aplicativo também do CyberScan. Isso aqui é inédito no mundo, entendeu? Ter esse tipo de ferramenta num aplicativo móvel, né, Miguel? Sim. Isso também vai servir também para quê? Para as empresas poderem controlar os funcionários na questão de vazamento de dados, portanto, porque acontece muito esse tipo de situação, que há vazamento de dados, porque por má utilização dos funcionários que usam o e-mail do domínio da empresa para um jogo online, para um site de pornografia, para vários tipos de situações. E aí o responsável da empresa vai passar a ter esse tipo de controle, ou para despedir, ou para avisar o funcionário, olha, a partir de agora não podes usar mais o e-mail da empresa para fins pessoais, como outros casos mais graves.
pode acontecer, não é? Pode aparecer, por exemplo, que um funcionário com o domínio da empresa anda num fórum de pornografia infantil, não é? E aí o funcionário tem um problema e o responsável da empresa vai decidir o que é que vai fazer perante uma situação daquela. Porque todo computador ali que está plugado na internet, está plugado na rede da empresa ali, está sujeito a acontecer isso. Se um computador chegar a ser infectado, toda a rede ali acaba sendo comprometida. Né? Se não estiver bem protegida, é isso que acontece. Outra coisa que é importante na nossa aplicação, até para empresas de TI isso acontece, nós fazemos pen tests às máquinas e detectamos quais são as portas que estão abertas. E aí sai logo um relatório, olha, atenção, o teu servidor tem 10 portas abertas. Para a TI ir identificar se deve estar aberto ou não, porque às vezes há um erro humano, há um esquecimento. Estão a trabalhar numa máquina, deixam uma porta aberta e é ali que há o vazamento de dados. Suficiente para as pessoas de má fé entrar ali e já bagunçar a rede toda, já pegar dados confidenciais, né? Infelizmente isso acontece assim, com mais frequência do que a gente imagina, né? Todos os dias. Então, porque muitas vezes as pessoas não pensam, né, que está acontecendo, os dados delas são vazados para a internet, elas nem sabem, né? Outra coisa que é importante passar, isto não é só uma ferramenta para as médias e grandes empresas. Hoje, cada vez mais está a haver também procura de pessoas singulares e pequenas empresas, porque isto já não é um crime das grandes empresas. Eles já roubam os dados da pessoa singular. Basta nós termos internet em casa, acedermos a um site, usarmos o telemóvel, já roubam as coisas das pessoas singulares. Portanto, é importante também nós, singulares, sabermos se já nos roubaram a senha do nosso e-mail, se já nos roubaram as nossas fotos da nossa Dropbox, do Google Fotos. É importante para qualquer pessoa, ou pequena ou média grande empresa, ter uma aplicação como esta. Bacana o Robson, a iniciativa, né, de trazer uma empresa de fora do Brasil para operar aqui no Brasil, porque realmente o Brasil é muito deficiente desse tipo de solução, né, Robson? Exatamente. O Brasil, cara, ele tá nas primeiras posições, se eu não me engano, de maior vazamento de dados do mundo. Se eu não me engano, acho que ele está na 6ª ou na 5ª posição, se eu não me engano, no ranking ali, até 2023 ali. Se bobear, já deve ter diminuído ou aumentado esses números. Mas é uma vulnerabilidade, e eu falo, Renato, com todos que a gente está apresentando a ferramenta, que se você não teve seus dados roubados ainda, você vai ter algum dia ou alguma hora. Todos nós vamos passar por isso. Por quê? Hoje o mundo, cara, não vive mais sem isso aqui. Não vive mais sem tecnologia. Hoje você manda apagar uma luz com uma palma ou com uma fala. Hoje você controla seu ar-condicionado, todo um sistema de irrigação, tudo com inteligência artificial. Então, nós somos hoje 100% dependente das redes digitais e das mídias sociais. Então, todo mundo vai ter que ter. Isso vai ser, nós estamos chamando, cara, o CyberScan como o mais novo modelo de antivírus. Só que é um antivírus que combate, identifica, na verdade, né, o dano gerado. Por quê? Como é que você trata uma falha humana, Renato? Não tem como. Por mais que você monitore, que você incentive, tenha treinamentos para aquele colaborador, ele recebeu, às vezes, o e-mail do presidente que está corrompido e acessou. Como é que você vai questionar um funcionário que abriu sem querer um arquivo? E essa ferramenta, o Renato, ela consegue identificar a hora, o dia, por onde que foi roubado os dados, aonde está sendo vendido, em qual fórum está sendo vendido. Ele consegue identificar tudo isso em segundos, cara. Então, é uma ferramenta que você vai receber essa informação no WhatsApp e vai sanar aquele problema trocando as senhas. Mas a falha humana sempre vai existir. Que hoje, na verdade, é uma necessidade para as empresas, né? Nem luxo, nem nada. É uma empresa, não é luxo. É uma ferramenta essencial para aquela empresa que
quer ter tranquilidade, né? Interessante que, por exemplo, vocês estão vendo, gente, esse elmo aqui, que está aqui na mesa aqui, ele é o símbolo, né, da CyberScan. E por quê, né, um elmo desse aqui dos espartanos? Porque esses caras estão num campo de batalha sofrendo ataque por vários lados. Então, coincidentemente, esse capacete, ele tem danos aqui de guerra. Por quê? A ferramenta CyberScan, ela tem uma outra funcionalidade, que ela identifica todos os ataques que estão sendo sofridos simultaneamente, em tempo real. Então fica ali mostrando amarelo, vermelho, o ataque, parou o ataque, não. E o nosso centro de defesa, que são os nossos especialistas, monitorando aquilo e defendendo. E as empresas que não têm essa ferramenta, que conseguem fazer esse trabalho para que contenha, né, identifique, feche uma porta aberta, né, Miguel? Ou identifique e altere as senhas. Então, CyberScan é uma ferramenta que vai ser aplicada para o dia a dia das empresas e das pessoas comuns. E o provedor, né? Uma empresa que para adquirir, para saber mais sobre o CyberScan. Cara, vocês podem entrar no site cyberscan.com.br. Quem tem meu número, né? 31 992 30 1984. É uma ferramenta que nós já temos o modelo B2B, B2C. O que é isso, pessoal? Nós vamos ajudar você, vai ser um SVA de luxo. Nós vamos entregar a ferramenta que você vai atender o seu cliente final, que é a residência, Renato, e aqueles que têm uma boa carteira B2B, o B2B também, as empresas. Então, é um novo produto diferente que as operadoras estão buscando para trazer aqui para o Brasil futuramente. Então, vai ser um produto que o provedor vai ter em primeira mão. É realmente uma ferramenta hoje essencial aí para, principalmente aí para empresas, né? Sim. Porque é uma ferramenta, essa questão de fazer a varredura, identificar onde que os dados estão sendo vendidos ali. Eu não conhecia nenhuma ferramenta que faz isso. E depois você está convidado aí no nosso stand para conhecer ela em tempo real e também olhar os seus domínios, né? Olhar como é que está a sua vida na rede, rede virtual. O que você acha, hein? Vamos lá. A gente quero agradecer aí, né, ao Robson e ao Miguel por ter participado aqui de mais esse podcast aqui do canal ISP na Abramult 2025, né? E até o próximo vídeo. Muito obrigado, Robson. Muito obrigado, Miguel. Obrigado. Obrigado a você, Renato. Até lá. Tchau.